Lucas Silva no lugar do Matheus Henrique e o Cauã Moraes no lugar do William. Eu creio que ele pode fazer essas mudanças. Essa pistolice do... Tem que chegar nos caras. É isso, essa pistolice do Arthur Jorge. Você acha que ela pode culminar? Eu acho que hoje é o jogo limite, tá? Eu acho que hoje é o jogo limite para ele tomar qualquer decisão mais radical. Não sei, eu tô com isso na cabeça, não é informação. O que você acha? E isso tudo acontece justamente antes de um dos jogos mais importantes. Tem jogador que você gosta, mas pode perder espaço já nesse jogo. Boa tarde para você, a todos no estúdio. O que é radical, né? Assim, velho, umas mudanças, tirar gente, botar gente que tá no banco. Eu acho que pode acontecer mudanças no plural hoje. Eu acho mas já de bate-pronto, né? Aí é um achismo, não é informação. Eu acho que o Cauã Moraes, ele pode, talvez, tem chance de iniciar na lateral direita, talvez o Lucas Silva. As mudanças que ele promoveu no meio do jogo, no intervalo do jogo, ele já volta para o segundo tempo com o Cauã Moraes e também com o Lucas Silva, né? Lucas Silva no lugar do Matheus Henrique e o Cauã Moraes no lugar do William. Eu creio que ele pode fazer essas mudanças. A alteração no gol eu não creio que vai acontecer. Imagino que o Matheus Cunha vai iniciar o jogo como titular. Agora, o Cruzeiro, HG disse hoje no Band News na área, vai ter que fazer uma partida que ainda não foi capaz de fazer em 2026. É um time do Barcelona muito bem treinado, é um estádio hostil com um público para mais de 50 mil torcedores hoje no Monumental de Guayaquil. O nome oficial não é esse, mas é como é chamado também pelos seus torcedores. E este grupo do Cruzeiro, ele já é um grupo, para mim, com cara de mata-mata desde o início, né? As equipes que vão jogar em casa sempre vão procurar ali fazerem o resultado, porque sabem da dificuldade que há neste grupo. Entendo que por toda circunstância, HG, você me perguntou lá em cima na rádio se eu assinaria um empate ontem, pensando até no mês do Cruzeiro, que joga 2 vezes depois em casa, né? Contra a Católica e contra o Boca Juniors. Então, se o Cruzeiro consegue, nessa primeira volta de fase de classificação da Libertadores, ficar com 7 pontos, imaginando, tá? Ninguém tá falando que vai ser fácil pro Cruzeiro enfrentar a Católica no Mineirão e nem o Boca Juniors. Mas, neste grupo, em qualquer grupo de Libertadores, principalmente quando é um grupo desse nível acentuado, como é a dificuldade, para mim, pelo menos, do grupo do Cruzeiro, você tem que imaginar que em casa você vai conseguir, de alguma forma, fazer o seu dever. Então, o empate hoje seria importante. HG, se a atitude hoje não for, assim, muito diferente do que o Cruzeiro tem demonstrado na temporada, o Cruzeiro vai ser atropelado em Guayaquil. Essa é a verdade. Oi. Eu fiquei curioso sobre o que seria uma mudança radical. Porque a mudança de postura, a gente já espera que ela venha a acontecer. A gente já esperava no jogo contra o São Paulo e agora a gente volta a esperar para esse jogo contra o Barcelona. Mas que tipo de mudança radical é o que passou na sua cabeça quando você fez a pergunta para o Valu? Porque vamos pensar o seguinte, ele pode fazer uma mudança que é uma mudança técnica, quando a qualidade técnica de um atleta como o Cauã Moraes vem desempenhando melhor que o William, então é uma questão técnica. Eu vou tirar um que não está rendendo e vou colocar o jovem promissor que tem capacidade. Pronto, é uma mudança que a gente sabe que vai acontecer. A outra mudança é a do Lucas Silva entrando nesse meio campo. Lucas Silva entra. Aí agora eu te pergunto, eu já fiz 2 mudanças. Eu coloquei o Lucas Silva e coloquei o Cauã. Qual mudança drástica você faria? Aí eu tô te devolvendo a pergunta, desculpa. A primeira mudança, talvez, possa ser mudar o jeito de jogar. Daqui a pouco, se um Gerson ir pro banco não responde, ele meter no banco. O Fabrício Bruno. Daqui a pouco ele fixar o Cauã Moraes na lateral direita e meter o William no banco definitivamente. Eu acho que o Fabrício Bruno tem um problema grave de tirar ele do time. Porque para a posição ali você não tem muita opção. Não, então, não tem por que tirar. Não, gente, eu não tô levantando. Eu tô levantando. Se ele notar que os caras não estão entregando o que ele está pedindo. Sim, vamos lá. Isso pode pegar, inclusive, cara, eu não acho que o Matheus Pereira seja um problema, tá? Só um minutinho. Eu não acho que o Matheus Pereira seja um problema. E assim, não tem alguém que possa ser substituto. Mas a mudança, para mim, radical, seria, talvez, mudar o jeito de jogar e peças. A palavra mudança radical é o que vimos do Leonardo Jardim no jogo contra o São Paulo. Foi uma mudança radical. Nem acho que só isso pode resolver o problema, não. Se espelhasse uma mudança radical
partindo de nomes no elenco, era isso que poderia acontecer. Era o de tirar o Fabrício Bruno, de colocar um Gerson no banco, é de fazer algo. Não estou falando que isso vai acontecer, o Valu está balançando a cabeça. Não, porque eu não sei de onde está vindo o papo de tirar o Fabrício Bruno. Aí a forma hipotética do radicalismo é algo que aconteceu no ano passado. É que ano passado nós não estamos falando de problemas... tinha um problema técnico, mas tinha ali problemas comportamentais, né? Então eles detectaram que dentro do grupo tinha gente que não estava comprando a ideia dele, Léo Jardim. Aí, quando deu todo aquele problema, os caras procurarem o Pedrinho dizer para eles assim, ó, o negócio é o seguinte, eu vou entregar todo o respaldo ao treinador, então, se ele fica e qualquer coisa que tiver que fazer, que eu vou fazer com vocês. Então sai os jogadores, mas o treinador eu vou bancar. Então posso te falar uma informação? Você quer uma informação? Quer demais. Esse papo já voltou dentro da toca. É informação que eu tô dando. Qual papo? De que o respaldo treinador todo faz do tudo. treinador e quem não fizer o que ele determinar, Mas, vai... Gagê, boa tarde a todos, boa tarde pessoal de casa. Eu vejo cenários diferentes do que o Arthur Jorge está passando agora, do que o Leonardo Jardim está passando. O Leonardo Jardim, ele chegou e ele teve alguns jogos antes de ele tomar aquela decisão. O Arthur Jorge, ele está indo para o terceiro jogo dele. Ele ainda nem conseguiu contar com todo o elenco, toda a disposição, todo mundo direitinho. Não, o Romero ainda não jogou com ele. Então eu acho que ele ainda está num período ainda de conhecimento do elenco, eu acho que ainda é cedo para poder ainda falar de mudanças extremamente radicais. Não acredito nisso. Eu acredito que ele ainda vai ter uma mudança comportamental no grupo, que é mudar a mentalidade do Cruzeiro, que está ainda muito ligado talvez a um estilo de jogo do Tite, a algumas coisas que não aconteceram certas nesse ano. Então, se fosse para falar em mudança radical, coisa que eu não acredito vai acontecer, mas já que vocês estão falando disso, era você imaginar a saída do goleiro, a entrada do Otávio, era você imaginar talvez ele colocar o Jaco para ter uma oportunidade no meio de campo para jogar ao lado talvez do Lucas Silva, já para poder fazer 2 volantes, mas eu não acredito que ele vai fazer isso. Até porque não acho que é esse o momento de mudança drástica. Eu acho que o momento dele agora é de conquistar o grupo dele, trazer o grupo pro lado dele, para mostrar qual é a ideia dele e eles comprarem a ideia do Arthur Jorge. É o terceiro jogo, cara. Ele fez um jogo dentro de casa que ele vence e ele faz um jogo fora de casa que o Cruzeiro realmente não apresentou nenhum futebol, mas, cara, eu acho que é muito cedo ainda pra gente poder traçar algo de falar assim, olha, esse grupo quer ou não quer. Com ele, mas Arthur por Jorge. Característica, os técnicos portugueses não se apegam muito a isso. Cara, e assim, 0 a nome, 0 a história, 0 a currículo, o que eles se apegam é o desempenho do cara. Sim. A gente viu o Leonardo Jardim na temporada passada, se precisasse tirar alguém, ele tiraria. Mas eu acho que o Arthur Jorge vai fazer isso. isso, só que ele tá no terceiro jogo ainda, Thiagão. Ele tá conhecendo o grupo dele, cara. Cara, mas assim, eu entendo isso. Eu não imagino que haja uma mudança radical na escalação. O que eu imagino, o que eu suponho, é que talvez possa haver uma mudança radical na forma de jogar, na forma de agir. O Cruzeiro tem uma diferença de postura do que teve contra o São Paulo. Isso aí Mas uma mudança que o HG até citou que poderia acontecer, assim, como opinião, não estou como informação, era talvez a troca do Otávio, do Matheus Cunha pelo Otávio. E que talvez o Matheus Cunha deixasse o gol para a entrada do Otávio. Cara, eu já trataria como uma mudança significativa. E assim, é algo emblemático. Numa estreia de Libertadores, ele faz uma alteração de um jogador que vinha sendo criticado, de um jogador que é alvo do torcedor hoje, e ele vai, Mas um jogador que ele colocaria toda a carga da culpa em cima dele e que se a gente pegar, ele não é exclusivamente o culpado pela derrota contra o São Paulo. O pior dos problemas do Cruzeiro é não ter um substituto pro Romero. Pois é, por isso que eu acho que ele não vai fazer isso. Se ele fizer isso, hoje, se ele trocar o goleiro, ele vai colocar assim, ó, a chancela. A culpa está no goleiro. Mas eu já fui convencido que isso não vai acontecer. Não, aliás, acho que não vai. eu tava vendo no Cruzeiro Stats, o Cruzeiro, desde a volta do Romero, fez 18 jogos sem o Romero. E o Cruzeiro só conseguiu vencer 3. Desde a volta do Romero, o Cruzeiro fez 18 jogos sem ele. Foram só 3 vitórias. Cara, pra mim, dessa é significativo. Última volta, né, Thiago? Essa última volta, a volta dele de 2024. Isso é significativo. Porque nós estamos mostra falando que de um o cara que precisa hoje de contratar alguém para aquela posição 100% fundamental para essa equipe. É um cara que hoje faz com que o Cruzeiro seja dependente dele. Mas eu não acho que colocando o Romero em campo se resolvam todos os problemas do Todos Cruzeiro. não, mas resolve os maiores dele. Não, melhora, mas eu não acho que o Cruzeiro, para mim, não tem nenhum jogador hoje que você coloque e diga assim, a partir de agora, os problemas do Cruzeiro em campo terminaram. Pensou-se isso no início, quando o Vidalba estava machucado,
muita gente falava, quando a zaga for Fabrício Bruno, lá no início do trabalho do Tite, quando for Fabrício Bruno e Vidalba as coisas vão melhorar. Não melhoraram. Esse meio campo tem que ser Lucas Silva, Gerson e Romero. Entrou essa formação. Esse meio campo tem que sacar o Lucas Silva. Sacou o Lucas Silva. Então, eu acho muito perigoso quando é um time que está tão quebrado como o Cruzeiro está, fisicamente, tecnicamente, procurando ainda entender as ideias do Arthur Jorge, não só com relação ao Lucas Romero, qualquer jogador, você colocar que, de uma forma como se ele entrasse, as questões seriam todas resolvidas. Evidente, você não tem ninguém, e não é de hoje, né? A questão do Romero, ela não é de hoje. A questão do Romero é desde o ano passado. Então, por isso, a crítica também ao departamento de futebol do Cruzeiro, que não solucionou por mais uma janela essa questão. Vamos lá. O ano passado, o Leonardo Jardim, no meio do ano, detecta que o Wallace não vai ir mais. E ele detecta sim, porque chega o Rian Guilherme para ser uma espécie de step para a vaga do Romero, porque o Wallace no entendimento do Leonardo Jardim já havia sido entendido de que ele não iria. Vem o início do ano, o Rian Guilherme pede para ser negociado porque com a chegada do Gerson entende que a disputa no meio campo vai aumentar, sai o jogador que veio para ser uma alternativa ao Romero e o Wallace permanece. Então você continua sem um jogador para aquela posição. Então é desde o meio do ano passado, HG. Vai fazer um ano que o Cruzeiro tem essa questão de não ter um camisa 5 ou para concorrer em pé de igualdade ao Romero num time titular, ou para ser um jogador que o Romero não joga. Mas fulano de... Não, o que o Cruzeiro tem, sabe o que o Cruzeiro tem? O quê? O Rian Guilherme chegou. Aí o Wallace, hein? Será que não dá? E o Mateuzinho? Ele pode fazer? Não pode fazer, não tem conseguido fazer. Mais uma vez, o Matheus Henrique, você consegue contar os jogos bons que ele fez no Cruzeiro sem precisar de usar os 10 dedos aqui, ó, das mãos, não precisa. Nós vamos falar do Matheus Henrique especificamente, porque eu acho que está havendo um certo excesso com o Matheus Henrique. E eu quero voltar à questão do William também, na lateral, como se o Matheus Henrique fosse um refúgio, que é outro... Fosse um bagre. Eu sei que vocês vão me bater, eu sei que o chat agora vai querer me exterminar do mundo, mas e daí? Não tem problema. Outra coisa, eu mesmo disse no final de semana que eu perguntei a uma pessoa do Cruzeiro assim, semana passada, vocês já estão conversando sobre a possibilidade de renovação com o William? E essa pessoa me deixou no vácuo. O vácuo, para mim, é uma resposta de que não. É uma resposta. É sério. Eu acho que o Cruzeiro trabalha a possibilidade, já que o contrato do William vai até o final do ano, trabalha com a possibilidade de daqui a pouco o William assinar um pré-contrato e, se de repente o William quiser se transferir no meio do ano, caso não esteja feliz aqui, alguém paga uma mixaria para já liberar no meio do ano. Eu não duvido, cara. Eu não duvido. Agora, do Matheus Henrique, acho que há excesso. E eu gostaria de ouvi-los sobre o nome da criança. Cara, eu acho um cara de extrema capacidade. Eu acredito muito... Não, de quem? O William Matheus? Mateuzinho, muito bom jogador, de muita qualidade. E acredito no Arthur Jorge. Eu acredito que ele possa recuperar esse atleta da melhor forma. Porque a sequência que ele pode ter na atual temporada com uma melhor parte física é maior. Eu já vi que o valor está contrariado. Mas eu acredito realmente no Matheus Henrique. Acho de potencial que pode sim ajudar o Cruzeiro na temporada. Tem que encontrar também a melhor posição para ele, que a posição que ele jogava na Itália veio para cá, foi diferente da posição que ele jogou aqui. Aqui ele fez 3 funções, né, Valor? Só para você me ajudar, mas ajuda, ele fez... amigo. Ele jogou, na verdade, não. 4. Na verdade, 5. Ele jogou em todas as posições do meio campo já. Ele já jogou pela meia direita, pela meia esquerda, mais centralizado no início com o Jardim, como primeiro e como segundo volante. Dá 5. E em nenhuma ele conseguiu ir bem. Talvez seja por isso mesmo, porque quando eu vou contratar um cara para trabalhar na obra lá de casa, se o cara manda para mim um cartão de visita, um cartão, e no cartão tá assim, ó, bombeiro hidráulico, serralheiro, carpinteiro, pintor e etc. Eu não contrato ele. Então será que não seria o momento... Henrique, então, será que não seria o momento dele pegar e encontrar a posição dele, o Arthur Jorge, encontrar a posição dele para ele pegar a gente e já sabe qual é a posição dele ideal. Que ele melhor desempenho? Eu acho que como segundo valor volante. Fora do Cruzeiro. Pra mim é como segundo volante. Eu achei que você ia falar segundo volante, mas você falou segundo valor. Mas pra mim é como segundo volante. Só que nessa, ele tem a concorrência do Gerson, tem a concorrência do Lucas Silva,
do próprio Christian numa eventual necessidade. Então, ele, Matheus, tem que se virar ali nos 30 para achar a posição ideal dele. Porque na história do Matheus, a melhor função dele foi como segundo volante. Hoje, se o Cruzeiro tem jogadores que são superiores a ele ou que estão rendendo mais do que ele, jogando essa função, ele precisa se encontrar. E aí uma função que eu gostei dele, eu tinha gostado dele como primeiro volante naquele jogo contra o Corinthians. Foi um jogo específico, né? Naquele jogo contra o Corinthians. Depois disso ele não foi bem nos jogos em que ele atuou como primeiro volante. E eu tentaria jogando como um cara aberto pelo lado. E aí ele pode ser o reserva imediato do Christian. Porque por característica, é o jogador que mais se assemelha ali. Melhor posição que ele já jogou pra mim no Cruzeiro. Pra você como ele aberto joga pelo contra lado. o Flamengo pelo lado esquerdo Sim, do ele campo, foi bem. como meia esquerda. Olha, sinceramente, com todo o respeito que eu tenho os dois jogadores, para mim a melhor posição do Matheus Henrique é no banco, uma opção para segundo tempo, porque eu acho que ele não tem hoje condição de ser titular do Cruzeiro. Você pode escolher qualquer posição ali, eu não vejo ele como titular do Cruzeiro sendo melhor do que quem está jogando. Não vejo Então, isso. mas você não acredita que ele possa vir a ter? Para Então, mim é uma esse o peça. debate. Para mim, desde quando ele chegou no Cruzeiro, ele não mostrou nada que pudesse falar assim. Ele é um titular do Cruzeiro. Nenhum momento aí que você pegar. O primeiro nenhum recorte dele, eu estava até olhando aqui, Breno. O primeiro não, o vi. segundo recorte, o recorte de 2025, que ele chega em 2024, ele sofre com lesões, sofreu Ainda tem também isso, em 25, né? Ainda tem O isso. Cruzeiro no ano passado fez 62 jogos, ele fez 32 partidas, ou seja, quase a metade, né? Que ele atuou. No primeiro momento do campeonato, pegando o Campeonato Mineiro e início de Campeonato Brasileiro, ele é titular da equipe. Ele tem uma sequência na titularidade. Depois ele sofre com lesão e sai da equipe. E para mim, o William, ciclo encerrado, cara. Se É tiver mesmo? Para mim, se tiver Mas oportunidade. você queria no Galo, né? Não, de jeito nenhum. Mas de jeito nenhum. Você tá falando verdade? Tô falando verdade. Por que você Pra tá mim, levantando a porque, sobrancelha? cara, porque eu não acho que é um jogador que hoje agrega ao Cruzeiro. E o Cruzeiro tem um problema sério pra mim. Porque o Wagner e ele estavam disputando pra ver quem tava menos ruim. Agora, Wagner. o Wagner. Pra mim, o Cauã tem que ser titular do Cruzeiro, inclusive hoje. Eu acho que ele já tem que tomar essa iniciativa hoje pra dar uma oportunidade pro garoto, pra dar uma oxigenada. E, ó, domingo contra o Bragantino, se ele coloca o William, a torcida do Cruzeiro, como tá com ele, cara, é um problema que ele tem durante o jogo.